Queridos irmãos e queridas irmãs, estamos aqui reunidos na Igreja Santuário do Espírito Santo, nesta manhã de domingo. E o tema de hoje chama-se Jesus acima de todos. Jesus acima de todos. Eu pergunto a vocês: existe algum anjo, algum arcanjo que está acima de Jesus? Existe algum profeta que está acima de Jesus? Existe algum apóstolo que está acima de Jesus? Maria está acima de Jesus? Será que existe alguém, tanto lá no céu como aqui na terra, que está acima de Jesus? Não existe ninguém que está acima de Jesus. E é isso que nós vamos aprender hoje. Amém? Na carta aos Hebreus, carta de São Paulo aos Hebreus, capítulo 1, de versículo 1 a 13, que será um pequeno resumo, o apóstolo Paulo nos escreveu assim: muitas vezes e de muitos modos Deus falou outrora aos nossos pais pelos profetas. Nesses dias que são os últimos, falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, e pelo qual também criou o universo. Ele é o resplendor da glória do Pai, a expressão do seu ser. Ele sustenta o universo com a sua palavra poderosa. Tendo feito a purificação dos pecados, sentou-se à direita da majestade divina, nas alturas, elevado tão acima dos anjos, quanto o nome que ele herdou supera o deles. De fato, a qual dos anjos Deus disse alguma vez: tu és o meu filho, eu hoje te gerei? Ou ainda: eu serei para ele um pai, e ele será para mim um filho. E novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, Deus diz: todos os anjos devem adorá-lo. E a qual dos anjos disse alguma vez: senta-te à minha direita, até que eu ponha teus inimigos como apoio sobre os teus pés? Amém. Queridos irmãos e queridas irmãs, Jesus está acima de todos. O Filho de Deus, o primogênito, primeiro Filho de Deus, o amado de Deus, está acima de todos. Nesses dias que são os últimos, falou-nos por meio do Filho. No passado, Deus falava através dos profetas. Hoje fala através de Jesus, o Filho amado, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, e pelo qual também criou o universo. O Senhor Jesus criou o universo e todas as coisas, inclusive o ser humano, junto com o Pai, na presença do Pai. Jesus, Ele é o resplendor da glória do Pai. Ele é o resplendor da glória do Pai, a expressão do seu ser. Ele, Jesus, sustenta o universo com a sua palavra poderosa. Tendo Jesus feito a purificação dos pecados lá na cruz por nós, dos nossos pecados, ele ressuscitou dos mortos e sentou-se à direita da majestade divina.
Jesus sentou à direita da majestade do Pai, do Deus Todo-Poderoso, nas alturas, elevado tão acima dos anjos, quanto o nome que ele herdou supera o deles. O nome de Jesus está acima de todos os anjos. E de fato, o apóstolo Paulo pergunta: de fato, a qual dos anjos Deus disse alguma vez: tu és o meu filho, eu hoje te gerei? Alguma vez Deus falou para algum anjo, falou para algum santo, alguma santa, falou para Maria: tu és o meu filho amado, Jesus, eu hoje te gerei. Ou ainda, eu serei para ele um pai, e ele será para mim um filho, diz o Senhor Deus em relação a Jesus. Eu serei para ele um pai, e ele será para mim um filho, meu filho amado. E novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, Deus disse: todos os anjos devem adorá-lo. Ao introduzir o filho primogênito primeiro, filho amado, Jesus, junto dele, junto de Deus, quando ele enviou ao mundo, ele diz: todos os anjos devem adorá-lo. Todos os anjos do céu devem adorá-lo. Todos os santos devem adorá-lo. Todos os profetas devem adorá-lo. Todos os apóstolos devem adorá-lo. Maria deve adorá-lo. Todos devem adorá-lo. Adorar Jesus, o Filho amado de Deus. E qual dos anjos? E qual dos anjos disse alguma vez: senta-te à minha direita, até que eu ponha teus inimigos como apoio sobre os teus pés? Quem é que sentou à direita da majestade de Deus? Foi o Cordeiro imolado, foi Jesus Cristo, o Filho amado, o primogênito. Deus disse: senta-te à minha direita, filho meu, que eu ponha, até que eu ponha os teus inimigos como apoio sobre os teus pés. Então eu pergunto novamente, queridos irmãos, eu pergunto: existe alguém que está acima de Jesus? Ninguém está acima de Jesus. Ele é o Senhor, Senhor dos senhores e Rei dos reis. É Jesus, o Salvador. Amém.